brasileiro ele tem uma paixão muito grande por imóveis. E essa paixão por imóveis, pelos aluguéis, também chama muito a atenção para os fundos imobiliários, certo? Temos também uma recorrência muito grande, na maioria dos casos, de pagamentos de proventos, dividendos mensais, com uma grande recorrência. Isso, de fato, é muito interessante para uma renda mensal. Mas muitas pessoas costumam ter três erros gritantes na hora de analisar um fundo imobiliário. Eu tô aqui hoje para te mostrar esses três erros para te alertar, para você não sofrê-los na sua próxima análise, certo? Dito isso, vamos lá. O primeiro erro é você de fato investir em um FII sem saber o que ele de fato faz, como um FII de papel. Um FII de papel, para quem não sabe, ele basicamente vive de emissão de dívida. Sim, a boa parte deles vivem de CRIs. O que é um CRI? Criam certificado de recebível imobiliário. Basicamente, como um exemplo aqui, temos uma construtora que está ali no condomínio, certo? Construindo ali casas e por aí vai, certo? Mas não é nada viável você esperar que o inquilino termine de pagar as parcelas para você dar sequência na obra. Isso não é rentável, isso não é legal para o inquilino. Então, o que a construtora faz? Ela entra em contato com uma securitizadora, certo? E pega crédito, pega capital para terminar esta obra. Quando ela pega este capital, a securitizadora está emitindo um título, que é uma dívida, certo? E basicamente essa dívida vai ser pagada ao longo do tempo, certo? No vencimento das prestações e por aí vai. E geralmente essa dívida é pagada atrelada a um índice, que geralmente é o IGPM, certo? Bom, basicamente isso que é um FII de papel, de uma forma bem resumida. E quando essas construtoras não pagam, não honram com os seus afazeres e por aí vai, certo? Temos inadimplência, que basicamente é uma dívida, certo? E quem vai arcar com essa dívida? Bom, tudo vai ser refletido nas cotas dos fundos imobiliários, certo? Nos dividendos que são distribuídos todos os meses ou na maioria deles. E quem paga o parto final? Bom, é o cotista, até porque a análise é de responsabilidade sua, certo? Bom, dito isto, passando para a segunda dica aqui. Investir em FIIs olhando somente para o dividend yield. Todo mundo gosta de receber muito dinheiro, mas você deixar este dividendo ilusório, muito grande, te iludir é um erro. Vamos trabalhar com um exemplo. No caso do HCTR11, podemos ver que nos últimos 12 meses ele pagou um dividendo de em torno de 24% ao ano. Se você tem uma boa noção de investimento, você já sabe que isso basicamente não se sustenta, não tem um porquê existir um yield tão grande desse. Bom, e quando temos um yield grande deste é porque o fundo está correndo um risco muito elevado, certo? Quando vamos olhar as cotas do HCTR11, podemos ver que atualmente ele está em R$ 17,80, em torno disso. Mas quando pegamos o gráfico e colocamos para 5 anos, podemos ver que ele chegou num topo ali em torno de R$ 150. E bom, o resultado deste risco elevado está aí na tela, certo? Então, dito isso, você já sabe o porquê você não deve levar em consideração somente o dividend yield. Passando para o terceiro e último erro que eu vim aqui te mostrar, é para você não investir em um FII de tijolo que não seja diversificado. Vamos supor que um FII de tijolo, o que é um FII de tijolo? Um FII de tijolo ele vai comprar imóveis físicos, certo? E vai alugá-los para inquilinos. A partir dos aluguéis desses inquilinos, ele irá distribuir seus dividendos, certo? Mas você tem que ter uma diversificação. Vamos supor que tal FII tem 10 imóveis, certo? Destes 10 imóveis, temos 10 inquilinos. Sim, você é diversificado, certo? Mas você tem que analisar outra coisa também. A grande questão aqui é que, por exemplo, determinado imóvel, um vai ser maior que o outro, certo? Ou seja, o valor do aluguel deste imóvel vai ser diferente. Então, vamos supor que destes 10 imóveis aqui, tem um que representa 20% da renda total do fundo, por conta do tamanho dele, certo? Ou seja, um inquilino é responsável por 20% da receita do fundo. É um pouco elevado, temos casos até maiores, mas você tem que se atentar para isso, correto? É questão de diversificação.
você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. É um ditado popular, mas que dá muito certo. Se atente também para os contratos dos inquilinos, no caso dos FIIs de tijolos. Como assim contrato? Temos dois tipos, típicos e atípicos. Os típicos são contratos de mais curto prazo, certo? Questão de poucos anos. Atípicos são contratos mais longos. E tem uma questão. Vamos supor que o inquilino assina um contrato atípico, certo? De 15 anos aqui. A questão deste contrato é que vamos supor que no 12º ano, ano número 12, ele decide sair, certo? Por conta desse contrato, temos a característica que ele tem uma maior flexibilização para, de fato, honrar com o seu pagamento dos 15 anos, contrato assinado. Está nas letras miúdas, certo? Então você tem uma garantia a mais de não sair neste prejuízo destes 3 anos que ficaram a sobrar, certo? Por conta deste tipo de contrato, temos uma segurança mais elevada no recebimento dos dividendos, na qualidade do fundo, correto? E ele tende a pagar uma multa no final, que é corrigida por um índice também, certo? Então, bom, foram 3 dicas aqui para você se atentar na hora de analisar um fundo, e eu espero de fato que tenha te ajudado, certo? Dito isto, eu fico aqui. Deixe seu like, seu comentário aqui com uma sugestão do que você achou e até mais.